Hoje eu quero conversar com você sobre um medicamento muito usado em oftalmologia. A gente usa em várias inflamações, várias condições, tipo conjuntivite, uveíte, esclerite, episclerite, em pós-operatório, em infecções associadas a inflamações, ou seja, a gente usa muito. E como a gente sabe que existe muitas vezes o uso incorreto de medicamentos e muitas vezes sem orientação do médico, eu achei importante a gente reforçar essas orientações aqui. Hoje a gente vai falar sobre corticoides e seus efeitos nos olhos. Meu nome é Gilson e eu sou oftalmo aqui em Belo Horizonte. Primeira coisa, corticoides são hormônios que a gente produz naturalmente no nosso organismo. Eles são produzidos nas glândulas suprarrenais e elas têm esse nome porque elas ficam em cima dos rins, suprarrenais. Esses hormônios também são chamados de hormônios esteroides, cortisol. E os principais efeitos são reduzir o processo inflamatório, obviamente, por isso que chama anti-inflamatório. E tem um efeito também na imunossupressão. Só que hoje a gente vai falar mais sobre a ação anti-inflamatória deles. Num outro vídeo, a gente fala sobre a ação imunossupressora, que também é muito importante. E só como curiosidade, o nosso organismo produz mais corticoides ali naquele intervalo de tempo bem cedinho, naquele horário da manhã, antes da gente acordar. Interessante isso, né? Agora, importante também, a ciência, os pesquisadores, os médicos, farmacêuticos, bioquímicos, ou seja, todos juntos, essa equipe toda junta, eles conseguiram produzir esse medicamento em laboratório. Eles produziram os corticoides em forma de medicamento. E pode ser, por exemplo, de uso oral, injetável, tópico, ou seja, a gente tem um colírio também de corticoide. Isso é importante falar porque um colírio que vai ser usado para poder melhorar uma reação inflamatória que pode acontecer no seu olho, tipo uma conjuntivite, por exemplo. E eu tenho um vídeo que fala sobre esse assunto, conjuntivite. E aí, nesse caso, a gente tem conjuntivite viral, conjuntivite bacteriana. Assiste porque esses vídeos são muito importantes. Bom, agora como exemplo de corticoides, a gente tem a dexametasona, a prednisolona, tem vários. Então a gente usa esses medicamentos para poder melhorar um processo inflamatório, para poder reduzir aquela inflamação. Esse é o efeito principal que eu busco. A questão é que todo medicamento tem vários efeitos, os efeitos principais e os efeitos secundários. E é sobre esses efeitos secundários que eu quero conversar com você aqui hoje. E no final eu quero te passar um detalhe muito importante. Bom, agora a primeira coisa, o primeiro ponto importante como efeito colateral é a formação da catarata. Os corticoides, eles têm como um dos efeitos colaterais a indução, a formação e o desenvolvimento da catarata. Mas é claro que isso não acontece de um dia para o outro, isso acontece a longo prazo, mas pode acontecer. O uso prolongado de corticoides pode ter influência nisso. E quanto maior a dose, quanto maior o tempo de uso, maior vai ser a probabilidade disso acontecer. Então, catarata é um dos efeitos secundários que podem acontecer. E olha, quem quiser saber mais sobre catarata, vai no meu Instagram. E para quem gostar de Instagram, vai lá e confere o meu. Todo dia eu deixo alguma orientação ligada à medicina, saúde, nutrição, tudo que tiver alguma ligação com os nossos olhos e com a nossa visão, eu deixo lá no Instagram. E acompanha também os stories. Muitas perguntas que as pessoas me fazem, eu gosto de responder através dos stories. Às vezes, eu estou saindo do consultório, eu dou uma olhada rápida no Instagram, no YouTube, eu vejo alguma pergunta que eu consiga ajudar e faço uma gravação, ali mesmo, uma gravação nos stories. E muitas vezes, dentro do carro mesmo. Aí eu deixo a resposta ali nos stories ou até mesmo em forma de reels. Enfim, acaba que ajuda muitas pessoas. E ao invés de responder só uma pessoa, eu faço de uma forma que várias pessoas possam ter acesso. Então, eu uso muito. Agora, eu quero citar aqui um outro efeito importante dos corticoides nos olhos, que é o glaucoma. A gente chama de glaucoma secundário ou glaucoma cortisônico. Então aqui é a mesma coisa. O uso prolongado de corticoides pode influenciar na pressão ocular, levando a um quadro de glaucoma. Glaucoma é uma doença que tem ligação com a pressão intraocular. E eu tenho vários vídeos sobre isso, vários vídeos sobre glaucoma. Quem tiver histórico de glaucoma na família, encaminhe esses vídeos para todos da família. São vídeos super importantes. Bom, uma coisa eu preciso deixar bem claro aqui. Isso não vai acontecer de um dia para o outro. Isso acontece após um longo tempo de uso. Então, se uma pessoa usa colírio à base de corticoides por um longo período, sem acompanhamento, essa pessoa pode acabar desenvolvendo glaucoma. E o glaucoma só vai acontecer
quando os níveis de pressão ocular começarem a ficar mais altos que o olho dessa pessoa pode suportar. Nesse caso, então, vai causar uma alteração no nervo óptico e no exame de campo visual. E olha, eu estou tentando colocar aqui de uma forma bem resumida, para que fique fácil para todo mundo entender. Então, o desenvolvimento de catarata e glaucoma são dois dos possíveis efeitos colaterais que podem acontecer quando uma pessoa usa corticoides por um longo período de tempo. Agora, uma orientação muito importante. Quanto mais potente for o corticoide, quanto maior o tempo de uso e quanto maior a dose do corticoide, mais chance disso acontecer. Agora, um ponto importante também é a via de administração. Isso é muito importante. Então, por exemplo, um corticoide injetável tem uma força, um corticoide oral tem outra força, corticoide tópico outra ainda também. Isso é diferente, cada um tem diferente. Quanto maior for a disponibilidade, quanto maior o tempo de uso, quanto maior a potência, mais chance de desenvolver. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração. E quem é que vai avaliar todos esses efeitos para saber se a pessoa está desenvolvendo ou não esses efeitos, como catarata e glaucoma? O médico oftalmologista. A pessoa pode falar assim: Dr. Gilson, toda vez que eu usar um corticoide, eu tenho que passar por um oftalmo? Claro que não. E foi o que eu falei, depende de todos esses fatores que eu acabei de citar. Agora, um ponto importante. Uma coisa é a pessoa passar uma pequena quantidade de corticoide na pele, em forma de pomada, por exemplo, ou fazer um tratamento de uma conjuntivite por poucos dias. E uma outra coisa é a pessoa usar, por exemplo, de forma injetável ou de forma oral, por meses ou por anos até. Então, a gente precisa analisar tudo isso, tudo bem? E para quem gostar, eu criei várias aulas onde eu falo de oftalmologia e de visão, de uma forma geral. Um material que ficou muito bonito. São aulas lindas, super importantes para quem tem suspeita de glaucoma, doenças de retina, córnea, tem tudo lá. Orientações, dicas de medicamentos, alimentação, descobertas recentes, pesquisas super novas de cada assunto, sempre visando a manutenção de uma visão perfeita. Está na Hotmart. O link está aqui na descrição do vídeo. Quem estiver acompanhando essas aulas recebe acesso exclusivo ao nosso grupo de oftalmologia do Telegram. Confere lá porque está muito legal. Olha, a gente tem que ter bom senso na vida, em tudo, tanto no que se refere à parte médica, quanto ao nosso dia a dia mesmo. Bom senso, educação e gentileza só abrem as portas na vida da gente. Pode olhar, tudo que você passa na vida, se a gente usa isso, olha, isso realmente, isso abre as portas. Tudo fica mais fácil. É como se as portas se abrissem pra gente. Experimenta e vê se não é verdade. Bom senso, educação e gentileza. Grande abraço.